No segundo artigo do Credo, nós dizemos, creio, podem sentar, creio em Jesus Cristo, um só seu Filho, nosso Senhor. Hoje falaremos um pouquinho a respeito de quem é Jesus Cristo. Quando Deus amaldiçoou a serpente, lá no paraíso terrestre, Deus prometeu mandar logo um Salvador. E ele disse, a serpente porém inimizades entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, e ela te esmagará a cabeça, e tu procurarás armar ciladas a seu calcanhar. E esta promessa se realiza em Maria. Por isso disse São Paulo, falando de Jesus, que Deus, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Quando Jesus foi fazer o seu primeiro milagre em Caná da Galileia, ele olha para sua mãe e diz, mulher, o que importa isso a mim e a ti? E no alto do Calvário, quando ele vai mostrar que Maria é nossa mãe, ele diz a Maria, mulher, eis aí o teu filho. Então, na plenitude dos tempos, Deus envia o seu Filho, nascido de mulher, para mostrar que seu Filho tem duas naturezas. A natureza divina, como Deus, ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, consubstancial ao Pai e ao Espírito Santo, a mesma substância do Pai, mesma natureza do Pai e do Espírito Santo, e como homem, nascido de mulher. Deus assim cumpre a sua promessa. Por isso, Cristo é o centro de toda a catequese. Os apóstolos pregavam e pregavam Jesus. São Paulo dizia, eu prego Jesus, e Jesus crucificado, aquele que morreu e ressuscitou dos mortos. De modo que o centro da nossa vida cristã é uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. E aquele que encontra essa pessoa tem uma nova vida, tem um novo sentido da vida, um novo horizonte. A nossa fé, então, está centralizada na pessoa de Jesus, Jesus de Nazaré, nascido de Maria, tendo como pai adotivo José, viveu 30 anos em Nazaré, na companhia de seus pais, o que nós chamamos de família sagrada. Depois pregou o Evangelho durante cerca de 3 anos, arrastou multidões, fez muitos milagres, deu muitos ensinamentos, atendeu a todos. Depois reuniu um grupo, a que ele chamou de apóstolos, falou da sua igreja, fundou a sua igreja, depois foi traído, foi levado aos tribunais, primeiro religioso, condenado à morte, depois levado ao tribunal civil, condenado à morte pelo tribunal civil, foi crucificado, ressuscitou ao 3º dia e subiu aos céus. E deu um mandato, ide e pregai. Sereis minhas testemunhas em todas as nações. Por isso toda a pregação, todo o evangelho se centraliza nesta pessoa, que é a pessoa de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, como ele mesmo diz. E através dele, e o objetivo de toda a pregação, é nos levar a uma participação na sua vida, a nos unirmos a ele, e unindo-nos a ele, nós nos unirmos ao Pai no Espírito Santo. Portanto, não existe pregação do Evangelho sem Jesus Cristo. Aliás, a boa nova é pregar Jesus. E quem é Jesus? O que significa Jesus? A palavra Jesus significa Deus salva, ou aquele que é Yahvé é o Salvador. E é Salvador por quê?
Ele já é anunciado como Salvador, a palavra Jesus significa exatamente isso, Salvador. Quando o anjo anuncia a Maria, já fala que tu darás o nome de Jesus. Depois, quando o anjo aparece em sonhos a São José, dizendo: não temas receber Maria por tua esposa, porque o que ocorreu com ela é obra do Espírito Santo, ela dará à luz um filho e tu porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então ele tem o nome de Jesus, e o nome realiza exatamente o que ele é, e é um nome poderoso, exatamente porque ele é o Salvador. Ele nos salva, primeiro perdoando os pecados, e a sua vida já nos mostra isso nas suas atitudes. Por exemplo, perdoa a samaritana, perdoa aquela mulher adúltera. Eles não te condenaram, eu também não te condeno, vai, não peques mais. Perdoa aquele paralítico, para que todos saibam que o Filho do Homem tem poder na terra de perdoar pecados. Disse ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito, vai para a tua casa, teus pecados te são perdoados. Dá o poder de perdoar aos apóstolos: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Recebei o Espírito Santo, a todos aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Ou seja, Jesus é aquele que perdoa, aquele que salva, e salva do pecado, salvando não só pelo perdão, mas salvando da escravidão do pecado. Como ele mesmo diz: quem comete o pecado se torna escravo do pecado. Esse é Jesus. Jesus que também nos livra do poder do demônio. Ele tem a vitória sobre o demônio com a sua morte na cruz. O demônio não tem nenhum poder sobre ele, embora o demônio tenha tentado. E ele então, com a sua morte, nos livra das garras do demônio e nos livra das garras da morte, nos salva da morte com a sua ressurreição. Passa pela morte e nos dá a vida. Por isso a morte não tem vitória sobre Jesus. E São Paulo mesmo nos anuncia que chegará o dia em que nós todos ressuscitados perguntaremos: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O salário do pecado é a morte, mas vencemos a morte. Temos a vida em Cristo, como disse São Paulo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Então a Páscoa de Cristo, a passagem da morte para a vida, é também já prenúncio da nossa vitória. São Paulo diz: primícia dos que dormem, ou seja, ele foi o primeiro a ressuscitar, e nós ressuscitaremos também. Jesus então vence a morte e nos dá essa vitória. Por isso ele é o Salvador. Nos salva do pecado, nos salva do demônio e nos salva da morte. E o seu nome é um nome poderoso, como eu disse. São Pedro diz: nenhum outro nome foi dado debaixo dos céus aos homens pelo qual devemos ser salvos. E São Paulo acrescenta: para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e nos infernos. Os infernos tremem, os demônios gritam, mas se submetem a este nome de Jesus. E é tão forte e poderoso esse nome do Salvador, e Jesus fala: tudo aquilo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele atenderá. Até agora não pedistes nada em meu nome. Por isso a igreja, seguindo a Jesus, sempre nas suas orações diz: por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Este nome está acima de todo nome. Este nome é o que opera milagres e que dá graças, como nós vimos lá no templo, quando Pedro e João entram e um paralítico pede a eles esmolas, e Pedro diz: ouro e prata nós não temos, mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus Nazareno,
levanta-te e anda. E naquele momento, ao nome de Jesus, aquele homem se levantou. Daí vocês veem a força que tem este nome, Jesus. Lembra Santa Joana d'Arc morreu queimada na fogueira, sabemos disso, morreu falando esse nome, Jesus, Jesus, Jesus. E deveríamos muitas vezes pronunciar esse nome com muito amor e respeito. Mas é Jesus Cristo. E por que tem esse nome de Cristo? Cristo é em grego a mesma coisa que em hebraico Messias, que significa o ungido. Cristo é o Messias, o ungido. Eram ungidos aqueles que eram consagrados, os reis, os sacerdotes e alguns profetas foram ungidos também. Jesus não foi ungido com uma unção corporal, mas com uma unção espiritual, como diz o profeta Isaías, e que Jesus repete lá em Lucas, no capítulo 4, versículo 18, o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu. Então Cristo recebeu essa unção dada pelo Pai no Espírito Santo. Então quem unge é o Pai, o ungido é o Filho, e a unção é feita no Espírito Santo. Então por isso o Espírito Santo é chamado Espírito de Jesus, aquele que ungiu Jesus como homem. Jesus é Deus e homem, como homem Deus, para Jesus, amando do Pai, cumprir essa missão no mundo de salvar a humanidade. Como se ungiam os sacerdotes, os profetas, os reis, Jesus é o Cristo, porque Ele é sacerdote, aquele que oferece, esse oferece em sacrifício. Quando nós vemos já na última ceia, quando Jesus toma o pão e o vinho, e diz: este é meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Na sexta-feira santa, no alto da cruz, ele é o sacerdote que se oferece em sacrifício, que oferece o sacrifício, e ao mesmo tempo é vítima e sacerdote. Por isso ele é o Cristo, o ungido, né? O sacerdote que nós somos, os padres, como nós chamamos, são sacerdotes em Cristo, que é o único e sumo sacerdote. Nós participamos do sacerdócio de Cristo, por isso nós somos ungidos nas nossas mãos no dia da ordenação. Cristo é o pontífice, aquele que faz a ponte, né, oferecendo o sacrifício por nós no altar, e Cristo é o profeta, aquele que fala em nome do Pai, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então ele é o profeta. Tudo que eu ouvi do Pai, eu transmiti a vós. Então ele é este profeta que nos transmite a palavra que vem do Pai. Eu vos dei a conhecer aquilo que eu vi e contemplei e ouvi do Pai. Então Cristo mostra bem claro que ele é o profeta. Por isso nós vemos Pedro professando uma fé lá em São Mateus, capítulo 18, tu és o Cristo, ou seja, o ungido, o Filho de Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Cristo vai dizer para Pedro: não foi a carne e nem o sangue que te revelaram isso, mas foi meu Pai que está nos céus, que eu sou o Cristo, o ungido, o Filho de Deus vivo. E é o Cristo, Filho único de Deus. Cristo é quem nos mostra o Pai. Mostra primeiro que ele é distinto do Pai, mas mostra que ele e o Pai são um. E Cristo fala todo o tempo a respeito do Pai. E nós vemos lá, tanto no batismo de Jesus, como vemos também na transfiguração, a Trindade se mostrando e o Pai falando, né, com relação ao Filho. Este é meu Filho, muito amado, nele coloquei toda a minha complacência. Este é meu Filho muito amado, nele coloquei toda a minha complacência, escutai-o. Então nós vemos aí Jesus
sendo apresentado e mostrado pelo Pai. Então Jesus mostra claramente ter um Pai. O Pai me enviou. Minha vontade é fazer a vontade do Pai que me enviou. Quando nos ensina a orar, diz, quando orai, dizei, Pai nosso. Então tem um Pai. Tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele atenderá. Quando chega a Maria, Ele vai dizer a Maria e a José, aos 12 anos, não sabias que eu devo ocupar-me nas coisas do meu Pai? E no alto do Monte das Oliveiras, Ele diz, do Pai, se é do teu agrado, afasta de mim este cálice. E na cruz, meu Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Portanto, há um Pai. Jesus nos apresenta o Pai. Por isso ele é o Filho, e é o Filho único de Deus. Este era o centro de toda a pregação apostólica, mostrando que Jesus é o Filho de Deus. E foi esta a causa imediata dele ser condenado pelo Sinédrio. O Sinédrio perguntou, o sumo sacerdote perguntou a Jesus, eu te conjuro pelo Deus vivo, que me respondas, se és o Filho de Deus, o eleito. E Jesus responde, tu dizes, porque eu o sou. Então naquele momento o sumo sacerdote rasga as vestes, porque não admitia que Jesus se declarasse Filho de Deus, e logo pergunta, o que vos parece? Não precisamos mais de testemunho, e todos gritaram, é réu de morte. Então levam a Pilatos, para Pilatos condená-lo à morte, porque eles, como religiosos, não podiam. Assim dizia a lei lá dos romanos. Então Jesus é o Filho de Deus. Então este homem de Nazaré, que viveu lá 33 anos, que morreu pregado numa cruz, que ressuscitou, é o Filho de Deus. Deus com o Pai e com o Espírito Santo. E por isso ele é o Senhor. A ele nós devemos toda a honra e devemos toda a glória. Deus com o Pai e o Espírito Santo. Tem toda a honra, todo o poder e toda a glória. Por isso nós dizemos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus, Salvador. Cristo, o ungido. Senhor, porque é Deus com o Pai e o Espírito Santo, a quem devemos toda a honra e toda a glória. E é sobre esse Jesus que nós vamos começar a falar agora nas nossas próximas catequeses. Deus abençoe a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.